E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos falar algo muito importante, muito sério para quem tem um NAS. O NAS é um sistema de armazenamento que você tem e conecta ele na internet através de um modem, e a partir disso você passa a ter acesso aos seus arquivos na sua rede e também fora dela. Então é algo assim muito útil. Mas como o seu NAS está na internet, tudo que está na internet tem um risco de alguém poder entrar na sua rede e acessar seus dados, roubar seus dados, codificar seus dados, como tem acontecido aí com alguns dos NAS que nós já vimos, por exemplo, como o da QNAP, isso já aconteceu, como também, por exemplo, do Asustor e dentre outros. Qualquer NAS que está conectado, qualquer aparelho que estiver conectado à internet, sempre tem esse risco. Então é importante a gente tomar algumas precauções, fazer alguns passos simples para minimizar um pouco essa situação. É claro que não vai impedir completamente uma invasão, porque se alguém quiser invadir a sua rede e se for uma pessoa competente nessa área, ele vai conseguir, mas pelo menos a gente vai tentar dificultar um pouco. A mesma coisa que deixar uma porta aberta para um ladrão. Se você deixar a porta aberta, vai ser assim bem mais fácil para um ladrão, mas aí se você fechar as suas portas, vai ser um pouco mais difícil para ele entrar. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás chamado Aumente a Segurança do Seu NAS, e eu recomendo muito esse vídeo porque ele vai falar algumas coisas que talvez eu não vou falar aqui, e esse vídeo também vai completar algumas coisas que eu não falei lá, mas esse vídeo ele foi mais voltado para quem tem um QNAP. Contudo, o vídeo de hoje ele vai ser mais voltado para quem tem um Synology, mas muitas coisas que nós vamos falar aqui é válido para qualquer tipo de NAS. É só algumas coisas mais específicas da Synology, né, que realmente vai ser mais para Synology, mas o restante você pode usar aí para qualquer NAS. Então, de repente, eu sugiro que você vá lá e assista esse vídeo, aumente a segurança no seu NAS, porque é sempre bom a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, porque é muito fácil as pessoas entrarem na nossa rede. E se entrarem, eles vão roubar dados de cartão de crédito, conta bancária e os dados que vocês tiverem lá. E geralmente o que as pessoas fazem, principalmente com os NAS, porque eles descobriram aí uma falha na segurança, ele entra no seu NAS e coloca lá um vírusinho chamado ransomware que codifica todos os seus dados. Depois ele te manda um aviso aí pedindo para você pagar um certo valor, que realmente é um valor alto, para você ter aí acesso aos seus dados. Aí ele vai te mandar assim que você pagar, e geralmente é em Bitcoin, então esse preço acaba variando muito, mas assim que você paga, ele te manda aí uma chave para você decodificar os seus arquivos. Então isso acaba sendo muito sério. Então vamos lá. Primeiramente, o que você precisa fazer para melhorar a segurança do seu NAS é melhorar a segurança do seu próprio roteador, né? Uma das primeiras coisas que você precisa fazer, aliás, a primeira coisa que você precisa fazer com o seu roteador é isso daqui, ó. Você alterar o administrador e a senha de acesso. Todos os roteadores, eles vêm com uma senha padrão, que geralmente é admin, né? Admin para acessar e admin para você colocar. Então, que imediatamente você precisa fazer essa alteração, porque se você não altera, a pessoa, ou quem vai hackear a sua rede, ele vai tentar aí acessar o seu roteador colocando lá admin para o usuário e admin para a senha. É a primeira coisa que as pessoas tentam, né? Se você mudou isso aí, vai dificultar um pouco mais para ele. E sempre quando você mudar para admin, tente, se for possível, tente colocar um outro nome sem ser admin. Você pode colocar um outro nome, por exemplo, o seu nome, o nome de alguma outra coisa. E isso já tem sido praxe do NAS, de não deixar mais como usuário admin. Eles estão até bloqueando isso daqui. Então, se é possível fazer isso no seu modem, em vez de você colocar administrador como usuário, já coloca outro nome. Veja se isso é possível. E também mudar a sua senha de acesso e fazer uma senha um pouco mais segura, uma senha mais longa, com números, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres, né? Talvez no mínimo aí 16 caracteres ao todo, ajuda bastante. E algo interessante que você pode configurar no modem
fazer com que seja exigido de você a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, a sua senha de novo, né? A cada vez que você ficar 1 minuto ou 2 minutos sem usar o seu modem, ele voltar para o sistema de pedir a senha. E também tem como você configurar no modem para você, a cada 5 tentativas, ele talvez bloquear ou te mandar uma mensagem por celular ou por e-mail, porque isso ajuda bastante a aumentar a segurança do seu modem. É claro que cada modem aqui é de um tipo, então fica um pouco difícil de eu mostrar para você como você vai fazer esse processo no seu modem. Existem vários tipos de roteadores, né? Então fica um pouco mais difícil para mim. Outra coisa que você deve fazer lá no seu roteador é tentar fechar essas portas, a port forwarding, que você deixar alguma porta aberta para algum aplicativo, se você não precisa, você vai fechar o PNP e fechar também, desabilitar o DMZ. Esses aqui são sistemas que deixam portas abertas no seu roteador, e geralmente é uma das primeiras coisas que a pessoa que está tentando hackear o seu modem vai fazer, que é tentar aqui usar as portas abertas por algum dessas 3 opções. Aqui no meu modem eu coloquei como exemplo, mas infelizmente cada modem é diferente um do outro, então não vai ser assim igual. Mas é só para você ter uma ideia. Por exemplo, aqui o port triggering, se você for colocar alguma porta aberta, provavelmente vai ser nisso daqui. O PNP, né, você vai encontrar mais ou menos, né, do jeito que está aqui. É claro que o meu está em inglês, eu não sei se o seu modem estará em português, mas aí você desabilita essa opção. O PNP é um tipo de acesso que deixa uma porta aberta para televisões, Smart TVs, esses aparelhos acessarem o seu roteador e de repente acesso que estiver na rede. Geralmente, como o seu NAS não utiliza esse sistema, geralmente, se você tem um NAS, né, se você está assistindo esse vídeo, é interessante você deixar essa porta fechada mesmo. Desabilita isso aí para que essa porta não fique aberta. O PNP Universal Port, alguma coisa assim, é uma porta universal de plug and play, Universal Plug and Play. Agora, outra coisa que a gente vai fazer também no modem, que é muito interessante, o DMZ, né? Você desabilita isso aí. Algo também interessante que eu faço no meu roteador é habilitar o sistema de acesso dele, né? O sistema de acesso dele. No meu roteador, além de você precisar da senha para você acessar a minha internet, você precisa ser cadastrado no modem. Então, esse cadastro que é muito interessante, porque para a pessoa acessar a minha internet, além da senha, ela vai precisar ser cadastrada. E eu cadastro isso aí pegando o número do MAC dos meus aparelhos. Então, se o meu aparelho não tiver cadastrado com o número do MAC, ele vai ser bloqueado aí mesmo tendo a senha da internet. Isso aumenta um pouco mais a questão de segurança do seu modem, né? Acaba sendo um bloqueio a mais antes da pessoa que vai hackear o seu NAS entrar no seu NAS. Primeiro ele tem que passar pelo sistema de segurança do seu modem para depois entrar no seu NAS. Então você pega lá o sistema o MAC, que é como se fosse um CPF de cada aparelho. Você habilita aqui, você habilita o Access Controller, o controle de acesso. Você vai me permitir acesso a que tiver no blacklist ou que tiver na wishlist. Mas aí cada modem vai ter aí o seu diferencial um do outro. E é claro também que a gente está falando tanto do modem quanto do seu NAS. É sempre bom deixar aí o sistema atualizado, sempre que houver atualizações ou procurar atualizações, porque isso evita também, né, e minimiza a questão aí dos ataques. Agora, outra coisa, antes de propriamente a gente ir para o NAS, é o seguinte: como o NAS é possível você colocar diretamente o cabo que vem direto da internet e ele ser o seu roteador, vários aparelhos têm essa função. Uma forma de segurança, para aumentar a segurança do seu NAS, é conectar o seu NAS usando as portas LAN. Porque no seu roteador nós temos 2 tipos de porta. A porta WNA, que é a porta que você vai colocar o fio que vem diretamente do seu provedor de internet, e as portas LAN, que são as portazinhas amarelas que você vai colocar, por exemplo, o seu NAS, né, outros aparelhos. Então, se você liga diretamente o cabo que vem do seu provedor da internet direto no seu NAS, então você corre um risco maior. Então é interessante você colocar ele aqui
nessa portazinha azul, porque aí quando a internet passa pelo seu roteador, ela vai passar por todas aquelas barreiras de segurança para depois ir para o seu NAS. E aqui é interessante que você pode colocar, porque ele só tem 4 portas amarelas, você pode colocar um switch, né? E o switch ele gerencia melhor isso daí, e o switch também tem como depois você habilitar outras questões ainda de segurança. E o switch ele dá para você depois fazer, por exemplo, trincamento de portas no NAS, né? Se você tem um NAS, como você só tem 4 portas aqui e um NAS, você vai colocar um NAS, um outro roteador talvez, e aí 4 portas é muito pouco. E a conexão feita aqui na porta amarela, ela acaba sendo mais rápida do que a conexão Wi-Fi, por isso que é interessante você usar isso daqui. Então, essa primeira dica é você sempre ligar o seu NAS nessas portas amarelas do seu roteador, ou você liga também o seu NAS no switch, né, nessas portas amarelas. Agora, vamos ver o que a gente tem lá agora. Agora, já que a gente está falando de NAS, no NAS ele tem assim, uma infinidade de portas abertas. Então, o que a gente pode fazer? Se você não necessita de alguns serviços que deixam portas abertas, você deve fechar essas portas, que é como aquele exemplo que eu falei no início aqui. Se você deixar uma porta aberta, fica muito fácil do ladrão entrar e roubar o seu sistema. Então, por exemplo, tem uns sistemas assim que praticamente todo NAS tem, que é o FTP, o Telnet, SSH, SMB, então todos aqui são sistemas que deixam portas abertas, e são portas que são padrões. Então, quem entende de internet sabe que, por exemplo, FTP deixa uma porta 20 ou 21 aberta, então ele já vai tentar hackear justamente essa porta, né, e facilita um pouco para ele. Então a dica é, se tem alguma porta, algum serviço que você não use, se está habilitado, desabilite para aumentar a segurança do seu NAS. E já que nós estamos falando nesse serviço, nós temos aqui alguns serviços que trazem um risco maior e outros que trazem um risco menor. Os que trazem um risco maior, SSH, que tem a porta 22, então, por exemplo, um hackeador vai tentar ir lá no seu modem, ele vai justamente na porta 22 usando o serviço SSH. Então, o Telnet, SMB e todos esses aqui, com todas essas portas que nós temos aqui. E o serviço mais que dá um risco menor é o FTP e o VPN. Então, o FTP tem essas portas aqui, né, e o VPN tem essas portas aqui. Então, mesmo o VPN que tem um sistema mais seguro de conexão, você pode ir lá e alterar essas portas. São portas padrões, a 2021, mas você pode colocar outras portas aqui para melhorar a segurança da conexão. O SSH é uma conexão assim que tem uma classificação mais alta de nível de acesso, mas muita gente precisa dele. Então, de repente, é só você habilitar o SSH e mudar aqui a porta 22 para uma outra qualquer. Aí vai impedir um pouco, aí, né? Vai dificultar um pouco o acesso do seu NAS se alguém for tentar hackear. Então, é interessante você realmente verificar isso aqui. Se você não usa esses sistemas, você vai desabilitar. Um sistema que eu sempre usei é o FTP. Eu faço transferências do sistema da Apple para o computador, do computador para a Apple, para Android. Eu uso a minha Apple TV para assistir os meus vídeos que estão lá no meu NAS usando o FTP, ver fotos, escutar música. Então o FTP é um sistema muito seguro, muito bom mesmo. Eu gosto, e eu até nem sabia que ele tinha aí esse risco menor de conexão. Então agora a gente vai mais para o Synology. Aqui eu tenho alguns cursos disponíveis na internet que talvez possa lhe interessar. Esses são cursos feitos com muita dedicação, muito carinho, para oferecer sempre o bom e o de melhor para aprimorar suas habilidades aqui, né, em um desses assuntos. Caso você tenha interesse em adquirir algum desses cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de cada um deles, né? Aqui nós temos o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, Introdução ao Capture One, Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop, Introdução ao Illustrator e o curso da Nikon D810. Interessou por algum desses vídeos? É só conferir o link deles aqui na descrição do vídeo. A primeira coisa que você deve fazer com o Synology, inclusive isso já é padrão dele, né? a não ser talvez com aparelhos mais antigos, quando você vai conectar, trocar aquela senha, aquele admin para o outro, né? Quando você inicia o NAS, ele vem lá o admin, mas depois ele pede para você trocar esse admin por outro, por seu nome, por outro nome, porque fica mais fácil, porque geralmente quem vai roubar o seu NAS sabe,
o usuário padrão admin, então ele já começa com admin. Se não for admin, você vai dar um pouco mais trabalho para ele, porque além de tentar descobrir sua senha, ele vai ter que tentar também descobrir o nome do administrador para acessar esse seu aparelho. Então, geralmente no início você começa com admin, mas assim que você configurar todo o seu aparelho, vai lá e troca o admin, desabilite o administrador e coloque um outro nome. Aí esse nome que você colocar no seu NAS, no seu Synology, você habilita ele como sendo administrador, aí vai ficar tudo normal. Depois disso você tem a questão da senha, né? Aí você vai escrever uma senha, é sempre bom colocar uma senha mais segura, com números, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres, e se for possível colocar lá um sistema de configuração, de verificação de 2 etapas, tipo, através do e-mail, através do celular. Isso aí ajuda bastante. Então vamos lá agora para o Synology. Aí eu já estou com o Synology aberto, ele já está um tempo aberto, eu não sei se ele vai pedir minha senha de novo. Mas vamos lá para o Control Panel, o que a gente pode fazer aqui para melhorar a segurança dele. Antes de nós irmos para o Control Panel, algo que eu sugiro que você instale nele é o Active Insight. O Active Insight é um sistema de segurança também deles, que sempre quando tem um problema eles te mandam um e-mail. Então é um sistema gratuito que você vai habilitar aqui no seu NAS, você faz o download desse aplicativo aqui, ele é gratuito, e aí você coloca suas credenciais, o seu nome, e-mail e tal, e sempre que tiver algum problema ele vai vir, né, ele vai te mandar aqui um e-mail avisando que teve algum problema com o seu NAS. Então vamos aqui em Control Panel e ver o que a gente tem aqui de segurança para a gente, o que a gente pode fazer. Vamos ver. Aqui, olha, no File Services, eu já estou vendo aqui, ó, o SMB. Então você pode, se você não precisa, se você não utiliza, você desabilita ele aqui. Porque você consegue acessar o seu NAS através lá do Explorer, do Windows Explorer do Windows ou no Mac. Daí você coloca aqui o nome do seu aparelho e tudo mais. Tá? Ó, AFP, se você não precisa, desabilita. NFS desabilita. O FTP, o meu está habilitado. Então aqui agora é só trocar a porta. A porta que você quiser colocar, 200, 400, 4000, a porta que você quiser colocar. O AirSync, muita gente usa para fazer o sincronismo dos aparelhos, né? Se você usa, você habilita. Se você não usa, você não habilita. O Bonjour também, a questão que quem tem um sistema da Apple vai precisar dele. Vamos ver aqui os usuários. Os usuários, o meu administrador está desativado. Eu sugiro que você faça isso. Aí você coloca aqui o seu usuário, e esse usuário você habilita ele como sendo administrador. Vamos ver o que nós temos aqui que a gente pode fazer em domain. Não. Agora vamos lá, o acesso externo. A primeira coisa que você tem que fazer, não só no Synology e como também nos outros, é desabilitar a forma que eles, o jeito que eles dão para a gente acessar os nossos arquivos na internet. Por exemplo, aqui na Synology é o Quick Connect. Quando você cria uma conta no Quick Connect, aí você consegue acessar o seu NAS na internet quando você estiver fora da rede. E sim, se realmente você precisa muito desse sistema, né, aí você pode até habilitar esse sistema e você vai usar a sua conta e tal, mas de repente você coloca um sistema de dupla verificação através de um e-mail, através de um celular. Mas se você não precisa tanto assim, eu sugiro que você desabilite, porque essa aqui é a forma com que os hackeadores estão usando para acessar todos os tipos de NAS. A Synology, o QNAP, o Asustor também, que recebeu um ataque violento aí há pouco tempo. Então, uma forma de você contornar o Quick Connect é o seguinte. Você pode ter um sistema de cloud, pode ser gratuito ou pago. No meu caso, eu tenho um sistema do OneDrive que eu pago, então eu tenho aí 1 TB de espaço e lá eu deixo os meus arquivos que eu mais preciso. Depende, você pode deixar esses arquivos que você mais precisa lá no seu OneDrive ou no seu Dropbox e fazer no NAS uma conexão para que o seu Dropbox, o seu OneDrive fique configurado para que eles tenham os mesmos arquivos, né? para eles fazerem o sincronismo. Mas aí, na realidade, quando você precisar desses acessos, você vai acessar, por exemplo, o seu Dropbox ou o seu OneDrive ou o sistema que você quiser, para não precisar habilitar aqui esse Quick Connect. É uma falha, né, que os hackeadores encontraram, eles estão aproveitando isso aqui bastante. Então, de repente, uma solução para você contornar isso aqui é esse jeito que eu faço. É você ter os seus arquivos principais num sistema, por exemplo, do OneDrive ou similares, e deixar essa opção aqui desconectada.
Vamos ver agora o que nós temos aqui. DNS, eu não tenho nada. Vamos ver Advanced. Ok, aqui também nada. O que a gente tem de Network? Network, se eu posso falar alguma coisa aqui para você. Vamos aqui em Network. Não, vamos ver Segurança. Segurança, alguns requisitos de segurança. Você pode, por exemplo, aqui, ó, daqui 15 minutos o meu NAS ele vai sair. Depois eu preciso colocar o administrador e depois colocar também a minha senha para acessar de novo. De repente 15 minutos é muito, eu posso colocar 2 minutos. Com 2 minutos de inatividade, ele vai aqui fechar a tela e eu vou precisar acessar novamente com o administrador e com a senha. Vamos ver o que nós temos aqui de account. Isso aqui é importante, você colocar aqui um sistema de autenticação de 2 etapas, ou através do e-mail, ou através do próprio celular. O firewall é interessante você habilitar, é muito importante você habilitar esse firewall aqui, porque ele vai ter o firewall do seu roteador, o firewall do seu NAS e depois do seu próprio computador. Se você tiver lá de repente um antivírus, que tem um certificado não e advanced, se você HTTP, se você utiliza essa conexão, geralmente eu talvez deixaria desabilitada, porque seria uma outra porta a mais para você deixar aberto aí para quem vai tentar hackear o seu NAS. Agora no terminal, então aqui o Telnet. Então eu sugiro que você não habilite. Se você não usa esse sistema, você não deve habilitar o Telnet. E o SSH é um sistema que muita gente usa para você acessar algumas configurações mais avançadas do NAS, você vai precisar dele. Mas se de repente se você for habilitar aqui, você muda essa porta por uma outra, sei lá, 8000, 8005, né? Use aqui sua imaginação para usar aqui uma senha bem forte. Ó, e o SNMP, deixar também desabilitado. Então, em termos de portas aqui do seu NAS, basicamente são essas que você precisa desabilitar. Agora, algo que você precisa fazer também é o seguinte: para aumentar um pouco mais a segurança do seu NAS, você precisa fazer um backup constante. Então, a gente tem algumas formas de fazer backup. Vamos falar primeiramente uma forma de backup interno dentro do seu Synology. Algo que você pode fazer é snapshots. Snapshots é como se ele tirasse uma foto de todos os seus arquivos que estivesse lá e congelasse aquilo ali no sistema de uma foto e colocasse numa pasta separada que você vai configurar no seu NAS. Esse sistema é muito seguro, geralmente o vírus não consegue decodificar isso daí. E de repente você pode fazer esse snapshot a cada 1 dia, a cada 2 dias, que ela consome um pouco de espaço, então você precisa ter um pouco de espaço para isso. Então, é algo que você precisa aprender. É claro que eu não vou ensinar a fazer isso daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o snapshot é muito seguro. Geralmente quando você tem aí alguém que hackeou seus dados, você consegue ir lá no snapshot e ter o seu dado novamente, porque ele vai ter aquele formato que você tirou daquela data específica, de ontem, por exemplo, né? Então, de repente, é interessante você fazer snapshots num período de 15 dias, uma vez por dia, a cada 15 dias. Então, essa aí é uma forma de segurança. Outra forma de segurança que você pode fazer em termos de backup é fazer um backup do seu NAS em outro NAS. Esse é um sistema muito bom. O que acontece com muita gente é o seguinte: muita gente tem um NAS e tem outro NAS e deixa os 2 aparelhos ligados o tempo todo e fazendo o backup o tempo todo. Claro que se você fizer isso, se o seu NAS principal pegar um vírus, automaticamente ele vai passar para o seu NAS secundário. Então a forma mais segura de fazer um backup, isso para evitar vírus, e não só vírus, porque o seu aparelho pode estragar. Se o seu aparelho estraga um HD, é só você trocar o HD e ele vai ser reconstituído aí no seu NAS. Mas se o aparelho em si estraga, aí provavelmente você vai perder seus dados. Alguns sistemas sim, outros sistemas não, mas há probabilidade de perda de dados. Então, se o seu aparelho estragar, você tem aí os seus dados em outro aparelho. Então, uma segurança maior. Ou se o seu sistema for hackeado, você tem aí os seus dados também em outro aparelho. Aí você só formatar e fazer todo o sistema lá de novo reinicialização do seu NAS, que vai voltar tudo normal. Mas se você tem um NAS para fazer backup do seu outro NAS, deixe esse NAS desligado e a cada 15 dias, a cada 1 semana, ligue o seu NAS secundário, faça o backup e desligue o seu NAS secundário. Agora eu vou te falar o que eu faço como segurança. É um sistema que eu acho muito seguro, nunca me deu problema. Eu tenho na realidade 3 NAS.
Eu tenho um NAS de 2 baias da Synology, que é o meu NAS que fica ligado o tempo todo. É o NAS que eu uso para ver meus filmes, minhas séries, é o NAS que eu coloco tudo lá de backup o tempo todo, que vem no computador, no celular. Então, a cada uma semana, eu ligo o meu NAS principal, que tem 8 baias, e passo o que está no meu Synology para ele, para o meu NAS principal. Fiz o meu backup principal e esse NAS principal não fica ligado, ele fica desligado. O que fica ligado é o meu Synology com todos os meus arquivos que eu preciso, né? E alguns outros que eu acho que eu vou precisar sim, mais de urgência, ficam lá. E o meu NAS principal recebeu o backup do Synology, eu apago os meus dados do Synology e ligo o meu NAS secundário e faço o backup do meu NAS secundário com o meu NAS principal. Terminei tudo isso, desligo o meu NAS secundário, desligo o meu NAS primário e aí sim que agora que eu vou apagar os meus dados que estavam lá no Synology. Então eu fico na realidade com 2 NAS desligados, o principal e o secundário, e o que eu fico ligado é apenas o meu NAS de 2 baias, que é o Synology. Isso é até vantajoso, porque quando eu tenho um NAS de 2 baias, somente um NAS de 2 baias ligado, se eu tiver um ataque lá de vírus, ele vai afetar somente aqueles dados que estão lá, né? É claro que vou perder, mas não será uma perda assim muito grande. E o que eu esqueci de falar é que o meu NAS de 2 baias, ele está conectado ao meu OneDrive. Então, tudo que tem lá está no meu OneDrive, está também no meu computador. Então, assim, esses meus arquivos estão no meu computador, no OneDrive e no meu NAS. Então, a perda de dados aí é um pouco menor, né? A chance de perder dados é um pouco menor. Então, uma vez que eu fiz o backup do meu Synology de 2 bytes, aí eu apago lá do meu OneDrive, depois também apago do computador. Então é bem tranquilo. Daí, como eu estava falando aí, quando você tem um NAS de 2 bytes ligado, você vai perder menos dados, se caso aconteça alguma coisa, e se ele estragar, vai ser, por exemplo, mais fácil você repor aí esses discos, porque geralmente eu deixo discos aí de 2 teras cada um, para ter 1.8 disponível para armazenamento aí durante a semana. E se um HD estragar, fica mais fácil de eu repor, porque um HD de 2 teras é bem mais barato do que um HD de 10 teras, por exemplo. Ou se você tem um NAS aí de 6 baias, de 10 baias, se dá algum problema aí na rede elétrica e queima seu aparelho, aí você vai perder talvez o aparelho e todos esses HDs. Já aconteceu uma vez de um raio ter danificado o meu Synology. Aí eu tive que... a sorte que eu só perdi um HD, ele não chegou a estragar todo o aparelho. Aí, como o HD estava sincronizado com o outro, eu só troquei o HD e fiz aí a recomposição dos meus dados. Então, eu acho o sistema assim muito seguro, né? Tanto quanto para poupar os meus aparelhos, como também para a perda de dados e questão de hackeamento. Por isso que eu sempre sugiro você ter aí comprar um NAS usado, porque nesse meu sistema eu tenho aí, por exemplo, 3 NAS que funcionam aí como backup. Na realidade, 2, né? Dois NAS, e esses NAS são todos usados que eu comprei com preço mais barato. E tem um sistema que fica ligado aí, que é o meu NAS de 2 baias, junto com o OneDrive, junto também com o meu computador. Então, assim, a perda de dados é bem mínima, né? Na realidade, nunca perdi dados. Eu perco dados se eu deletar, né? Se eu deletar o dado, pensar que está num lugar ou no outro, né? Isso pode acontecer, se eu deletar. Mas aí foi uma falha minha, uma falha humana. Então, esse é um sistema que eu uso para fazer aqui, para ter um sistema tanto de backup quanto também para minimizar aqui a perda de dados e também minimizar ataques na internet. Porque qualquer aparelho que estiver conectado na internet, ele está sujeito a um ataque. Não existe sistema 100% seguro. Você imagina aí que eles conseguem hackear até o Banco Central, esses aparelhos, essas firmas que têm pessoas trabalhando o tempo todo, né? São equipes trabalhando o tempo todo para manter a segurança. Agora imagine aí um simples NAS doméstico da gente, né? Você pensa que mas ele não vai querer roubar meus dados, que ele não tem nada de valor. Você pensa assim, mas a partir do momento que você for hackeado e perder os seus dados, aí você vai ver que a perda foi grande. E de repente, como eles estão pedindo, sei lá, 600 euros, que foi mais ou menos aí o que eles pediram do QNAP, 600 euros, isso é claro que em Bitcoin, né, já é um valor considerado. Se eles conseguirem pegar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais de cada pessoa, quantas pessoas aí não têm o NAS, hein? Mas assim, esse vídeo foi mesmo como alerta. Você não precisa ficar assim com medo de usar o NAS, porque ele é um aparelho realmente muito útil. É só você tomar aqui algumas precauções para deixar o seu aparelho um pouco mais seguro.
né, para que você possa usar o seu aparelho assim de forma tranquila e sem correr o risco de ser atacado por vírus, também na questão aí de perda de dados, se caso o aparelho estrague. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e eu espero que ele tenha te ajudado e considere assinar o canal. Você me ajuda bastante aí mesmo na comunidade do YouTube. Então, espero ver você em um próximo episódio. Bye, bye!